Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo mais uma história super interessante para vocês, a qual foi votada no enquete lá no meu Instagram, o Foca RPG. A galera escolheu A Queda de Gondolin, do livro O Silmarillion, de J.R.R. Tolkien. Porém, para que essa história seja contada como se deve e você possa entender tudo o que aconteceu, se faz necessário eu ler antes de Maeglin e também a Batalha das Lágrimas Incontáveis, e sim terminando em A Queda de Gondolin. Então vem comigo, porque eu garanto a você que você vai gostar bastante. Vamos lá? Partiu! De Maeglin. Aredel Arfiniel, a Dama Branca dos Noldor, filha de Fingolfin, morava em Nevras com Turgon, seu irmão, e foi com ele para o Reino Oculto. Cansou-se, porém, da cidade protegida de Gondolin, desejando cada vez mais voltar a cavalgar em território aberto e caminhar nas florestas, como costumava fazer em Valinor. E quando se passaram 200 anos desde que Gondolin ficara pronta, Aredel dirigiu-se a Turgon e pediu permissão para partir. Turgon abominava a ideia de conceder essa permissão e por muito tempo se negou a dá-la. Acabou, porém, cedendo. Vá então se quiser, embora seja contra minha recomendação. Prevejo que disso virão desgraças, tanto para você quanto para mim. Mas vá apenas procurar Fingon, nosso irmão, e os que eu mandar com você deverão voltar para Gondolin o mais rápido possível. Sou sua irmã, não sua criada, respondeu-lhe então Aredel. E fora de seu território farei o que me parecer conveniente. E se é contra custo que você fornece uma escolta, irei sozinho. Não lhe dou a contragosto nada do que tenho. Mesmo assim, meu desejo é que ninguém que saiba o caminho até aqui venha a morar fora destas muralhas. E embora eu confie em você, irmã, confio menos em que outros saibam se manter calados, respondeu Turgon. E designou 3 senhores de sua casa para cavalgar com Aredel, pedindo-lhes que a levassem a Fingon em Riflum e pudessem convencê-la. E tenham cuidado, disse ele, pois embora Morgoth ainda esteja cercado no norte, há muitos perigos na Terra-média que a dama desconhece. Aredel partiu então de Gondolin e o coração de Turgon se afligiu com a separação. Mas quando chegaram ao val do Brithyak, no rio Sirion, Aredel dirigiu-se aos acompanhantes. Vamos agora para o sul, não para o norte, pois não quero ir a Riflum. Meu coração deseja sim encontrar os filhos de Fëanor, meus amigos de outrora. E como não conseguiram dissuadi-la, viraram para o sul em obediência a ela e procuraram ser admitidos em Dória. Contudo, os guardas da fronteira lhe negaram acesso, pois Thingol não admitia que nenhum Noldor cruzasse o cinturão, à exceção de seus parentes da casa de Finarfin, e menos ainda os que fossem amigos dos filhos de Fëanor. Portanto, os guardas da fronteira falaram com Aredel. Para chegar às terras de Calegorn que a senhora procura, de modo algum é permitido passar pelo território do rei Thingol. Deverão seguir por fora do cinturão de Merian, ao sul ou ao norte. O caminho mais rápido é pelas trilhas que vão para o leste, a partir de Brithyak, através do Jimbar e ao longo da fronteira norte desse reino, até passar pela ponte do Esgalduin e pelos vales do Aros, chegando às terras que ficam por trás da colina de Himrin. Acreditamos que é ali que residem Calegorn e Culhwyn, e pode ser que os encontre, mas a estrada é perigosa. Aredel então deu meia volta e tentou a estrada perigosa entre os vales mal assombrados das Ered Gorgoroth e as bordas setentrionais de Doriath. E à medida que se aproximavam da região nefasta de Nandorgodeb, os cavaleiros se enredaram em sombras e Aredel se afastou da escolta e se perdeu. Muitos procuraram por ela em vão, temendo que tivesse caído em alguma armadilha ou bebido dos riachos envenenados da região, mas as criaturas cruéis de Ungoliant, que moravam nas ravinas, despertaram para persegui-los, e eles mal conseguiram escapar com vida. Quando afinal voltaram e relataram sua história, houve enorme tristeza em Gondolin, e Turgon ficou muito tempo sozinho, suportando em silêncio a dor e a raiva. Aredel, porém, tendo procurado em vão seus companheiros, seguiu viagem, pois era destemida e valente como todos os descendentes de Finwë,
manteve-se no caminho e, tendo atravessado Esgalduin e o Aros, chegou à terra de Himlad, entre os Aros e o Kellon, onde Celegorn e Curufin moravam na época, antes de ser rompido o cerco a Angband. Na ocasião, eles não estavam em casa, pois cavalgavam com Caranthir mais a leste em Targaryen. Mas a gente de Celegorn deu-lhe as boas-vindas e pediu que ela ficasse com eles, com honras até o retorno de seu senhor. Ali por algum tempo, Aredel se contentou e sentiu enorme alegria em perambular com liberdade pelos bosques. No entanto, à medida que o ano ia se alongando e Celegorn não retornava, ela voltou a se sentir inquieta e se habituou a cavalgar sozinha, cada vez mais longe, à procura de novas trilhas e veredas inexploradas. Foi assim que no final do ano aconteceu de Aredel chegar ao sul de Himlad e atravessar o Kellon, e antes que desse conta, estava perdida em Nan Elmoth. Naquele bosque, em eras passadas, Melian caminhara no crepúsculo da Terra-média, quando as árvores eram novas e um encantamento ainda pairava sobre ele. Agora, porém, as árvores de Nan Elmoth eram as mais altas e escuras de toda a Beleriand, e ali o sol nunca penetrava. Ali residia Eol, que era chamado de Elfo Escuro. Outrora, ele pertencera à linhagem de Thingol, mas em Doriath se sentia irrequieto e pouco à vontade. E quando o cinturão de Melian circundou a floresta de Rhégion, onde ele morava, ele fugiu para Nan Elmoth, onde passou a viver nas sombras profundas, apaixonado pela noite e pela penumbra sobre as estrelas. Eol evitava os Noldor, considerando-os culpados por Morgoth ter voltado a perturbar a tranquilidade de Beleriand, mas dos anões ele gostava mais do que qualquer outro elfo de outrora. Com ele, os anões vieram a saber muito do que se passava nas terras dos Eldar. Ora, o trajeto dos anões ao descerem das Montanhas Azuis seguia duas estradas que atravessavam Beleriand Oriental e a Trilha do Norte, que se dirigia aos Vales do Aros, passava perto de Nan Elmoth. Ali, Eol se encontrava com os Naugrin e conversava com eles, e à medida que sua amizade se fortaleceu, ele às vezes se hospedava nas profundas mansões de Nogrod ou de Belegost. Lá aprendeu muito sobre o trabalho com metais e adquiriu grande habilidade nessa atividade. Criou um metal tão resistente quanto o aço dos anões, mas tão maleável que era possível fazê-lo fino e flexível, embora continuasse resistente a qualquer lâmina ou dardo. Deu-lhe o nome de Golvorn, pois era negro e brilhante como o Azivit, e Eol se vestia com ele sempre que saía de Nan Elmoth. Contudo, Eol, apesar de encurvado em virtude do trabalho de ferreiro, não era nenhum anão, mas um elfo alto, de importante liagem do Stellere, nobre, embora de expressão carrancuda, e seus olhos viam longe nas sombras e nos cantos escuros, e ocorreu que ele enxergou Aredel Arfeniel, enquanto ela vagava por entre as árvores altas, perto dos limites de Nan Elmoth, um brilho branco na terra sombria. Belíssima ela lhe pareceu, e ele a desejou. Lançou então seus encantamentos sobre ela para que não conseguisse encontrar saída, mas que se aproximasse cada vez mais de sua morada nas profundezas do bosque. Ali ficavam sua oficina de ferreiro, seus salões sombrios e os criados que possuía, silenciosos e reservados como seu senhor. E quando Aredel, exausta de caminhar, chegou finalmente às suas portas, ele se revelou, acolheu-a e a conduziu para dentro de sua casa, e ali ela ficou, pois Eol a tomou como esposa e demorou muito até que algum parente de Aredel voltasse a ter notícias dela novamente. Não se diz que Aredel se opusesse totalmente a isso, nem que sua vida em Nan Elmoth lhe fosse detestável por muitos anos, pois, embora em obediência à ordem de Eol, ela devesse evitar a luz do sol, os dois davam longos passeios juntos à luz das estrelas ou da foice da lua. Ela podia passear sozinha se quisesse, só que Eol a proibira de procurar os filhos de Fëanor ou qualquer outro Noldor, e Aredel teve um filho seu nas sombras de Nan Elmoth. No íntimo, ela lhe deu um nome na língua proibida dos Noldor, Lomion, que significa filho do crepúsculo. Já o pai não lhe deu nome algum até completar 12 anos. Chamou-o então de Maeglin, que significa olhar penetrante,
pois percebia que os olhos do filho iam ainda mais fundo que os seus e que seus pensamentos liam os segredos dos corações que escondiam por trás da névoa das palavras. Quando Maeglin atingiu sua plena estatura, em rosto e forma lembrava seus parentes dos Noldor, mas em temperamento e raciocínio havia saído ao pai. Falava pouco, a não ser em questões que o interessavam de perto. Além disso, sua voz tinha o poder de comover os que o ouviam e de derrubar os que resistiam a ele. Era alto e tinha cabelos negros, os olhos eram escuros, porém brilhantes e perspicazes, como os olhos dos Noldor, e sua pele era branca. Com frequência, acompanhava Eol às cidades dos anões a leste das Ered Lindon, e lá aprendia com prazer o que se dispusessem a lhe ensinar, e acima de tudo, a arte de encontrar minérios de metais nas montanhas. Disse, porém, que Maeglin amava mais a mãe, e se Eol estivesse viajando, costumava se sentar muito tempo ao seu lado e escutar tudo que ela podia lhe contar de seu povo e de seus feitos em Eldamar, assim como do poder e valor dos príncipes da casa de Fingolfin. A tudo isso ele dedicava enorme atenção, mas principalmente ao que ouvia sobre Turgon e sobre ele não ter nenhum herdeiro, pois Elenwe, sua mulher, perecera na travessia de Helcaraxé e Idril Celebrimbor era sua única filha. O relato dessas histórias despertou em Aredel o desejo de rever sua gente, e agora ela se espantava com o tédio que sentira da luz de Gondolin, das fontes ao sul, dos verdes gramados de Tumladen ao vento dos céus da primavera. Além disso, muitas vezes ficava sozinha nas sombras, quando o filho e o marido viajavam. Essas histórias também deram origem às primeiras desavenças entre Maeglin e Eol, pois de modo algum quis a mãe revelar a Maeglin onde residia Turgon, nem de que modo se poderia chegar lá. E o filho dava tempo ao tempo, com a certeza de que o dia extrairia dela o segredo, ou talvez conseguisse ler seu pensamento desarmado. Mas antes de fazer isso, desejava observar os Noldor e falar com os filhos de Fëanor, seu parente, que não moravam longe dali. Quando declarou sua intenção a Eol, porém, o pai se enfureceu. Você pertence à casa de Eol, Maeglin, meu filho, não a dos Gorodin. Toda essa terra pertence aos Teleri, e eu não permitirei que meu filho faça com os assassinos de nossa gente, os invasores e usurpadores de nossos lares. Nisso você me obedecerá, ou eu o acorrentarei. E Maeglin não respondeu, mas calou-se com frieza e nunca mais saiu com Eol. E Eol não confiava nele. Ocorreu que no solstício de verão, como era seu costume, os anões convidaram Eol para uma festa em Nogrod, e ele foi. Então Maeglin e a mãe ficaram livres por algum tempo para fazer o que quisessem e com frequência cavalgavam até as bordas da floresta em busca do sol, e cresceu no coração de Maeglin o desejo de deixar Nan-Elmoth para sempre. Senhora, vamos partir enquanto temos tempo. Que esperança existe nesse bosque para a senhora ou para mim? Estamos aqui num cativeiro e nenhuma vantagem irei eu aqui encontrar, pois já aprendi tudo que meu pai tinha a ensinar ou que os Naelbryn quiseram me revelar. E se fôssemos procurar Gondolin, a senhora será minha guia e eu seu protetor. Alegrou-se então Aredel e olhou com orgulho para o filho, e dizendo aos criados de Eol que iam em busca dos filhos de Fëanor, partiram a cavalo pelos limites setentrionais de Nan-Elmoth. Ali atravessaram a estreita corrente do Quelon, entrando na terra de Himlad, e seguiram até os vales do Aros, continuando assim para o oeste ao longo das bordas de Doriath. Ora, Eol voltou do leste mais cedo do que Maeglin previra e descobriu que a mulher e o filho haviam partido apenas 2 dias antes. Tamanha foi sua ira, que ele seguiu atrás deles mesmo à luz do dia. Ao entrar em Himlad, controlou sua fúria e perseguiu com cautela, lembrando-se do perigo que corria, pois Celegorn e Curufin eram senhores poderosos que não amavam Eol nem pouco, e além do mais, Curufin tinha temperamento perigoso. Entretanto, os guardas de Aglon observaram a viagem de Maeglin e Aredel até os vales do Aros, e Curufin, percebendo que acontecimentos estranhos estavam em andamento, desceu um pouco ao sul da passagem e acampou perto dos vales. E antes de ter percorrido muito terreno em Himlad, Eol foi cercado pelos cavaleiros de Curufin, sendo levado ao seu senhor.
Que missão traz o elfo escuro à minha terra? Questão urgente, talvez, para fazer quem se esconde do sol sair por aí à luz do dia. E Eol, reconhecendo o perigo, refreou as palavras rancorosas que lhe vieram à mente. Disseram-me, Senhor Curufim, que meu filho e minha mulher, a Dama Branca de Gondolin, saíram a cavalo para visitá-lo enquanto estava fora de casa. Pareceu-me correto juntar-me a eles nessa visita. Curufim então riu de Eol. Se você lhes tivesse feito companhia, eles poderiam ter encontrado uma acolhida menos calorosa do que esperavam. Mas não importa, porque não era essa sua intenção. Não faz 2 dias que atravessaram a Soriak, partindo velozes para o oeste. Parece-me que você quer me enganar, ao menos que você mesmo tenha sido enganado. Então talvez o Senhor me conceda a permissão de seguir em frente e descobrir a verdade sobre esse assunto. Você tem minha permissão, mas não minha amizade. Quanto mais cedo deixar minha terra, ficarei satisfeito. É bom, Senhor Curufim. Disse Eol, então montando em seu cavalo. Encontrar um parente tão generoso quando necessitamos. Não me esquecerei disso quando voltar. Curufim lançou então um olhar sinistro para Eol. Não se vanglorie do título de sua mulher Yotimin, pois os que roubam as filhas dos Noldor e se casam com elas sem doação ou permissão, não se tornam parentes dos parentes delas. Concedi-lhe permissão para ir. Aceite-a e vá embora. Pelas leis do Zeldar, não posso matá-lo neste momento, e ainda vou lhe dar um conselho. Volte agora para sua morada nas trevas e não em Moth, pois meu coração me diz que se perseguir aqueles que não amo mais, nunca voltará para lá. Saiu então Eol às pressas, cheio de ódio de todos os Noldor, pois agora percebia que Maeglin e Aredel estavam fugindo para Gondolin e, impelido pela raiva e pela vergonha da humilhação, atravessou os vales do Aros e cavalgou firme pelo caminho seguido por eles. Contudo, embora os dois não soubessem que ele os seguia e embora Eol tivesse a montaria mais veloz, em nenhum momento chegou a avistá-los, até que chegaram a Brithia e abandonaram seus cavalos. Nesse momento, por falta de sorte, foram traídos, pois os cavalos relincharam alto e a montaria de Eol os ouviu e partiu veloz em sua direção. E de longe Eol viu os trajes brancos de Aredel e observou para onde se dirigia, em busca da trilha secreta para entrar nas montanhas. Ora, Aredel e Maeglin chegaram ao portão exterior de Gondolin e à guarda escura sob as montanhas. Ali foi recebida com alegria e, passando pelos 7 portões, chegou com Maeglin a Turgon sobre o Amonguereth. Então o rei ouviu admirado tudo que Aredel tinha a contar e olhou com simpatia para Maeglin, filho da irmã, vendo que ele era digno de ser incluído entre os príncipes dos Noldor. Alegro-me de fato que Artheniel tenha voltado para Gondolin, e agora ainda mais bela será a minha cidade do que nos tempos em que considerei minha irmã perdida, e Maeglin terá as mais altas honrarias em meu reino. Então Maeglin fez uma grande reverência e aceitou Turgon como seu senhor e rei para obedecer a todas as suas ordens. Daí em diante, porém, ficou calado e vigilante, pois a felicidade e o esplendor de Gondolin superava tudo o que ele imaginara a partir das histórias de sua mãe, e estava admirado com a fortificação da cidade e a quantidade de habitantes, e também com os inúmeros objetos estranhos e belos que via. Contudo, nada atraía tanto seu olhar quanto Idril, a filha do rei, que estava sentada ao seu lado, pois ela era dourada como os Vanyar, parentes de sua mãe, e lhe parecia ser como o sol de onde todo o salão do rei extraía sua luz. Eol, entretanto, ao seguir Aredel, encontrou o rio seco e a trilha secreta, e assim, sorrateiro, chegou à guarda sendo apanhado e interrogado. Quando a guarda ouviu que ele alegava que Aredel era sua esposa, todos se surpreenderam e enviaram um mensageiro veloz à cidade, e este veio ao salão do rei. Senhor, a guarda deteve alguém que se aproximava às escondidas do portão escuro. Disse ele chamar-se Eol e é um elfo alto, moreno e carrancudo, da linhagem do Sindar.
Ele alega, porém, que a senhora Aredel é sua esposa e exige ser trazida à sua presença. Sua ira é enorme e é difícil conter, mas não matamos como exige a lei, senhor. Que lástima! Eol nos seguiu, exatamente como eu temia. Mas foi com grande esperteza que o fez, pois não vimos nem ouvimos sinal de perseguição quando entramos pelo caminho oculto. Voltou-se então para o mensageiro. O que ele diz é verdade, Eol, e eu sou sua esposa, e ele é pai de meu filho. Não o matem, mas tragam-no aqui para a decisão do rei, se o rei assim determinar. E isso foi feito. Trouxeram Eol ao salão de Turgon e, diante do trono elevado, o puseram em pé, orgulhoso e mal encarado. Embora estivesse tão admirado quanto seu filho com tudo que via, seu coração se encheu ainda mais de raiva e ódio dos Noldor. Turgon, porém, tratou-o com cortesia, levantou-se e lhe ofereceu a mão. Bem-vindo seja, irmão, pois assim o considero. Aqui você habitará como lhe aprouver, com a restrição de aqui permanecer e não partir de meu reino, pois é minha lei que ninguém que encontre o caminho para cá saia daqui. Eol, entretanto, recolheu a mão. Não reconheço sua lei, nem o direito tem o senhor, nem ninguém de sua linhagem de conquistar reinos nesta terra ou de fixar fronteiras, seja aqui, seja colar. Esta terra é dos Teleri, a qual vocês traziam guerra e todo tipo de perturbação, sempre com atitudes injustas e arrogantes. Não ligo a mínima para seus segredos, nem vi espioná-la, mas reivindicar o que é meu, minha esposa e meu filho. Contudo, se sobre Aredel, sua irmã, o senhor crer ter algum direito, ela que fique, que o pássaro volte para a gaiola da qual logo enjoará, como enjoou antes. Mas Maegrin, não, meu filho, o senhor não irá separar de mim. Venha, Maegrin, filho de Eol. É seu pai quem ordena, deixe a casa dos inimigos de seu pai e dos assassinos de sua gente, ou maldito seja. Maegrin, porém, nada respondeu. Sentou-se então Turgon em seu trono elevado, segurando seu cetro de justiça, e falou em tom severo. Não discutirei com você, elfo escuro. Seus bosques sombrios somente são defendidos pelas espadas dos Noldor. Sua liberdade de perambular por lá à vontade, você deve à minha gente. Não fosse por eles, há muito você já estaria marejando na escuridão das profundezas de Angband. E aqui eu sou rei, quer você queira, quer não. Minha decisão é lei. Só lhe é dada a seguinte escolha: ficar aqui ou morrer aqui. O mesmo vale para seu filho, Eol. Eol olhou então nos olhos do rei Turgon e não se intimidou, mas ficou ali muito tempo sem nenhuma palavra ou movimento, enquanto um silêncio total caía sobre o salão. E Aredel teve medo por saber que ele era perigoso. De repente, com a rapidez de uma serpente, ele apanhou uma azagaia que trazia escondida por baixo do manto e a lançou na direção de Maegrin com um grito. Escolha a segunda opção para mim e também para meu filho. Vocês não ficarão com o que é meu. Aredel, porém, saltou diante do dardo que a atingiu no ombro, e Eol foi dominado por muitos, acorrentado e levado dali, enquanto outros cuidavam de Aredel. Maegrin, entretanto, olhava para o pai em silêncio. Foi determinado que Eol fosse trazido no dia seguinte para ser julgado pelo rei, e Aredel e Idril conseguiram convencer Turgon a ser misericordioso. Ao entardecer, porém, apesar de o ferimento parecer pequeno, Aredel adoeceu, caiu na escuridão e durante a noite morreu, pois a ponta da azagaia estava envenenada, embora ninguém soubesse disso até que fosse tarde demais. Logo, quando Eol foi levado à presença de Turgon, não obteve misericórdia alguma, e o levaram até Caran-Lur, um precipício de rocha negra no lado norte do monte de Gondolin, para ali jogá-la do alto das montanhas escarpadas da cidade. E Maegrin estava presente sem nada dizer, mas no último instante Eol exclamou: Quer dizer que você renuncia a seu pai e a sua gente, filho desaturado, e que um dia você morra a mesma morte que eu? Lançaram então Eol do alto do Caran-Lur, e foi esse seu fim. Para todos em Gondolin isso pareceu justo, mas Idril se sentiu confusa e daquele dia em diante não mais confiou em seu parente. Maegrin, porém,
prosperou e adquiriu renome entre os Gondolindrim, elogiado por todos e alvo da alta estima de Turgon, pois se aprendia com disposição e rapidez tudo o que pudesse. Também tinha muito a ensinar e reuniu ao seu redor todos os que tinham maior pendor para a mineração e para o ofício de ferreiro, e explorou as Ecoriath, que são as montanhas circundantes, lá encontrando ricos veios de diversos metais. O que mais valorizava era o ferro duro da mina de Angbar, do norte dos Esboriar, e de lá obteve grande quantidade de metal forjado e de aço, de tal modo que as armas dos Gondolindrim se tornaram cada vez mais fortes e mais afiadas, e isso lhe seria bem útil nos dias que viriam. Sábio em seus conselhos era Maeglin, além de cautelosos e, no entanto, corajoso e valente se necessário. E isso se comprovou em dias futuros, pois quando, no terrível ano das Nirnaeth Arnoiriad, Turgon abriu seu cerco e avançou para ajudar Fingon do Norte, Maeglin não quis permanecer em Gondolin como regente do rei, mas foi para a guerra e lutou ao lado de Turgon, revelando-se cruel e destemido em combate. Assim, tudo parecia bem com a sorte de Maeglin, que se tornara poderoso entre os príncipes dos Noldor e o segundo maior no mais renomado dos reinos. Contudo, ele não revelara seu coração e, embora nem tudo saísse como desejava, suportava isso em silêncio, ocultando seus pensamentos, de modo que poucos conseguiam lê-los, a menos que se tratasse de Idril Celebridal. Pois desde seus primeiros dias em Gondolin, ele trazia no peito uma dor cada vez pior que lhe roubava a alegria. Ele adorava a beleza de Idril e a desejava sem esperanças. Os Eldar não se casavam com parentes tão próximos, nem nunca algum deles tivera esse tipo de desejo. E fosse como fosse, Idril absolutamente não amava Maeglin, e ao ficar sabendo como ele pensava nela, passou a amá-lo ainda menos, pois a seus olhos havia algo de estranho e depravado nele, como de fato os Eldar desde então sempre consideraram um fruto nefasto do fratricídio através do qual a sombra da maldição de Mandos caía sobre a última esperança dos Noldor. Porém, com o passar dos anos, Maeglin ainda observava Idril e esperava, e seu amor se transformou em trevas em seu coração, e ele procurava cada vez mais fazer valer sua vontade em outras questões, sem evitar nenhuma faina ou carga, se com aquilo pudesse obter mais poder. Foi assim em Gondolin e em meio à bem-aventurança daquele reino, enquanto durou sua glória, fora plantada uma sinistra semente do mal.